Olá, você está no canal Administração Antônio Marcos. Este é o terceiro e último vídeo da série sobre a função de planejar. Isso não quer dizer que não iremos voltar a esse tema. Teremos no futuro outros vídeos tratando sobre planejamento estratégico, planejamento de processos e outros. O assunto do vídeo de hoje são os níveis de planejamento. Se você ainda não for inscrito, não se esqueça, se inscreva. Ao final do vídeo, deixe o seu feedback, positivo ou negativo, conforme tenha gostado ou não do vídeo. E não se esqueça de divulgar o link desse vídeo do canal para todos os seus contatos, para que cada vez mais pessoas tenham acesso a esses vídeos. Então, vamos ao vídeo de hoje, conhecer os níveis de planejamento. Primeiramente, vamos relembrar o conceito de planejamento que nos foi dado lá no dia 8 de fevereiro, no primeiro vídeo sobre planejamento, lembrando o conceito de planejamento de Maximiano, que dizia que planejar é uma função cognitiva superior, um tipo refinado de habilidade. Então, a função de planejar, a atividade de planejar, exige um desenvolvimento cognitivo maior. E, lembrando, quando nós falamos das habilidades gerenciais lá de Robert Katz, quanto maior o nível que esteja dentro da hierarquia organizacional, maior a necessidade que eu tenho das habilidades conceituais. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Por quê? Porque mais vai ser exigido o desenvolvimento de um conjunto de habilidades que possibilite que eu consiga visualizar a minha organização ou a minha vida num prazo mais longo, poder ter o controle maior sobre esses componentes. Qual o alcance do planejamento? Primeiro nível, ou o nível mais alto de planejamento, o alcance mais longo, temporalmente falando, sobre planejamento, é o horizonte do planejamento. O horizonte que nós conseguimos enxergar o mais distante possível do momento atual. Isso é representado, como nós falamos no vídeo passado, pela finalidade da organização. A finalidade determina o horizonte do planejamento. Isso também é conhecido como missão ou visão, dependendo dos autores. Nós vamos voltar mais detalhadamente sobre isso quando nós formos falar de planejamento estratégico, que é um vídeo que nós vamos desenvolver mais à frente. Então, o horizonte do planejamento é a finalidade. Qual a finalidade da organização? Ou qual a finalidade da nossa vida? Por que nós estamos aqui? Esse é o horizonte. A partir do horizonte, deste horizonte, eu tenho o meu planejamento chamado de longo prazo. O planejamento de longo prazo, ele está subordinado a este horizonte. Eu não posso planejar nada que não esteja de acordo com a minha finalidade, que não vá contribuir para a realização da minha finalidade. Então, há uma subordinação no planejamento de longo prazo ao horizonte do planejamento. O planejamento de longo prazo é de 3 a 5 anos. Então, horizonte é minha vida, ou a vida da organização. Agora, eu vou planejar a longo prazo até o máximo 5 anos, normalmente de 3 a 5 anos. E esse planejamento deve contribuir para a minha finalidade. Aquilo que eu estou planejando para fazer, para realizar em 3 a 5 anos, deve contribuir para a realização da minha finalidade. Essa subordinação ao horizonte do planejamento.
Esses planejamentos são mais genéricos, eles não são detalhados, eles dão grandes direcionamentos, né? E vão sendo detalhados quanto mais próximo nós estamos chegando do momento de realizar o planejamento. Então, ele é mais genérico e ele vai exigir um detalhamento maior quanto mais próximo nós estamos chegando no momento da sua realização. E ele é chamado de planejamento estratégico. Ele define as grandes linhas de atuação para um período de 3 a 5 anos. Depois nós temos o planejamento chamado de médio prazo. Da mesma forma que o planejamento de longo prazo está subordinado ao horizonte do planejamento, o planejamento de médio prazo está subordinado ao planejamento de longo prazo. Tudo que eu for planejar para médio prazo deve contribuir para a realização daquilo que foi planejado para o longo prazo. O período é de 1 a 2 anos. Né? Então eu vou planejar mais um pouco detalhadamente, de forma mais um pouco específica, aquilo que eu vou realizar para garantir, contribuir com a realização do planejamento de longo prazo. E ele é chamado planejamento funcional ou planejamento tático. Depois, eu tenho o planejamento de curto prazo. O planejamento de curto prazo, da mesma forma, ele se subordina ao planejamento de médio prazo, ou seja, tudo que eu for planejar no curto prazo deve atender aquilo que foi planejado para o médio prazo. O período é de menos de 1 ano, ou seja, no máximo 1 ano, pode ser para essa semana, pode ser para hoje, pode ser para este mês. Então, o período é no máximo para 1 ano. Eles são bem específicos e detalhados. E é chamado planejamento operacional. Então, veja, eu tenho uma subordinação ao mais distante que eu quero chegar, que é o meu horizonte, né, a minha finalidade. Depois eu tenho o longo prazo, que vai contribuir para realizar o meu horizonte, o médio prazo, que vai contribuir para atender o longo prazo, e depois o curto prazo, que é no máximo 1 ano, para bem detalhado, para poder aquilo que eu devo realizar hoje, essa semana, este mês, o mês que vem, durante no máximo 1 ano. Bem detalhado esse planejamento e contribuindo para a realização do médio prazo. Vejam que existe uma subordinação aqui, ó, né? Cá, e a contribuição, a realização é daqui para cima, ó, contribuindo para este, contribuindo para este, contribuindo para este. Uma coisa importante é que se eu não tenho desenvolvida a minha função cognitiva superior, ou se na minha organização essa função cognitiva superior ela não é bem desenvolvida, eu não tenho como fazer bem feito, ter um controle bem adequado sobre os níveis mais elevados de planejamento. Isso não quer dizer que eu não possa planejar o meu curto prazo. Só que eu vou estar planejando o meu curto prazo subordinado a alguma coisa ou mais fraca, né? Um planejamento mais fraco que foi determinado para médio, longo ou como horizonte da minha organização, ou alguém vai estar determinando este longo prazo, esse médio prazo, porque não existe vácuo de poder, né? A partir do momento em que eu não consigo determinar, ter o controle sobre os períodos mais longos de tempo, porque ainda não estou completamente desenvolvido nas minhas habilidades, alguém vai estar definindo isso. Vácuo de poder não existe. E com isso eu tenho um controle menor sobre a minha vida, eu tenho um controle menor sobre a minha organização.
Então, é importante a gente desenvolver essas habilidades, desenvolver ao máximo essas habilidades, porque quanto mais desenvolvidas essas habilidades, maior será o controle que eu tenho sobre a minha organização, maior será o controle que eu tenho sobre a minha vida. Então, os níveis de planejamento, eu tenho o nível estratégico, planejamento que abrange toda a organização, tá? Compreende a missão, o horizonte, né? O futuro e as formas de atuar no ambiente. No caso de uma organização, quais os produtos, serviços, quais os clientes e mercados que eu vou atuar, e os objetivos de longo prazo. No caso pessoal, como é que seria o estratégico? Vamos começar a pensar sobre isso. Tá? Depois eu tenho o planejamento funcional, segundo nível de planejamento, ou planejamento tático, né? Compreende os objetivos e cursos de ação das áreas funcionais. Área de marketing, área de finanças, área de operações, área de recursos humanos. Tá? Para realizar o quê? Para realizar os planos estratégicos, a subordinação, né? Aqui eu tenho todos os objetivos e todo o planejamento funcional de forma a atender o estratégico. E, finalmente, eu tenho o nível planejamento operacional, que eu tenho, então, as atividades, recursos, formas de controle necessárias para realizar os cursos de ações escolhidos lá no nível funcional. Né? Então, eu vou planejar a operação do dia a dia, a operação do curto prazo, de forma a realizar aquilo que foi planejado no nível funcional. Então, os 3 níveis. A gente pode ver isso de uma outra forma, né? Aqui esse triângulo representando a estrutura organizacional, o nível mais alto, a alta direção, né? Os diretores, os altos dirigentes, o nível estratégico, eu tenho o planejamento estratégico. No nível intermediário, o nível tático-funcional, que compreende as áreas da organização, planejamento tático ou funcional. E no nível mais baixo dessa estrutura organizacional, eu tenho o nível operacional com o planejamento operacional. Uma outra forma de nós vermos isso é essa aqui. No nível estratégico, eu vou planejar o quê? Eu tenho as definições de nível corporativo. O que é nível corporativo? Nível corporativo é aquilo que abrange tudo que a minha organização tem e todas as possibilidades de atuação da minha organização. Vamos dizer que eu tenha um restaurante e eu pretendo também atuar no futuro com um bar ou atuar com uma casa de shows. Então, isso está no nível corporativo. São quais os negócios ou qual o negócio em que eu estou atuando e que eu quero atuar. Depois eu tenho dentro ainda do nível estratégico o nível empresarial ou de unidade estratégica de negócio. Aí eu tenho o planejamento de cada negócio. O planejamento do restaurante, o planejamento do bar, o planejamento da casa de show. Né? Então eu tenho o planejamento macro, compreendendo as 3 organizações que eu pretendo ter, depois eu tenho o nível empresarial ou de unidade estratégica de negócio, cuidando do planejamento de cada negócio, longo prazo, 3 a 5 anos. Depois eu tenho o nível tático ou funcional, né? E o planejamento tático ou funcional. Dentro de cada organização, de cada empresa, as áreas que compõem aquela empresa. Depois eu tenho o planejamento operacional. No planejamento operacional eu tenho o nível operacional. Dentro de cada área, a operação de cada área, o planejamento de curto prazo, no máximo 1 ano. E eu tenho também o planejamento individual das pessoas que compõem cada área. As pessoas que compõem cada área também devem fazer o seu plano. Qual o seu papel dentro da área? O que elas devem atuar? O que elas devem fazer? Quais os seus objetivos? O que ela deve operacionalizar
dentro de cada área em que ela atua. Como eu falei lá no início, é importante nós relembrarmos as habilidades gerenciais lá de CATS, né? Olha aqui a importância que vai ganhando as habilidades conceituais conforme eu vou subindo nos níveis da organização, a nível operacional, nível tático ou nível funcional, nível diretivo ou estratégico. Tá? Olha a exigência do desenvolvimento de habilidades conceituais para o nível estratégico e como isso vai diminuindo conforme eu vou diminuindo os níveis hierárquicos dentro da organização e aqui o mínimo de exigência no nível operacional. Quanto mais eu quero desenvolver a minha função cognitiva para planejar mais adequadamente, mais eu devo desenvolver as minhas habilidades conceituais. E como eu falei, né? Se esse espaço eu não estou conseguindo ocupar, alguém vai estar ocupando. Menos controle eu vou ter sobre o meu negócio ou sobre a minha vida. E aí vamos fazer um paralelo, né? Que a gente pode fazer entre o planejamento organizacional e o planejamento individual. Eu pedi para vocês pensarem a respeito, né? Vamos agora tentar sintetizar isso. O que é o nosso nível estratégico? No nosso nível estratégico, primeiro nós temos o nosso horizonte, né? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou nessa vida? O que eu quero realizar? Né? Aí é o grande horizonte do meu planejamento individual. Né? O que eu quero realizar dentro desse meu horizonte para os próximos 5 anos? Para os próximos 4 anos? Quais são os meus projetos? Quais são os meus objetivos? E aí eu defino os meus objetivos. Eu estou fazendo o quê? Um planejamento no nível estratégico. Ele não precisa ser bem detalhado, mas ele tem que ter os bons indicadores, uma boa direcionamento para que eu possa fazer o nível intermediário. O nível intermediário seria o nível funcional ou tático. O que seriam as áreas funcionais para mim, como pessoa? A minha parte financeira, que como é que eu vou trabalhar com dinheiro, né? A minha parte pessoal, familiar, né? Como pessoa, as minhas atividades profissionais, uma outra área funcional, minha pessoal, né? Meus estudos, quais o meu planejamento de estudo para poder contribuir na realização das minhas outras áreas funcionais pessoais. Então, eu como pessoa também tenho áreas de atuação, áreas funcionais. E aí eu tenho meu planejamento de médio prazo, né? De 1 a 2 anos. E, finalmente, eu tenho meu nível operacional, que é o curto prazo, até 1 ano, para todas as coisas que eu devo realizar para possibilitar que aquilo que eu planejei para minha família, para daqui 2, 3 anos, e para a minha parte financeira, as minhas reservas, minhas aplicações financeiras, minhas reservas para aposentadoria, sei lá, né, tudo que eu estou planejando. Então, eu vou fazer no operacional. Eu tenho que fazer o meu planejamento operacional para possibilitar que isso seja efetivamente realizado. Então, este conhecimento, ele vale tanto para uma organização como para a nossa vida pessoal, tanto para a minha empresa como para a minha vida profissional. Como profissional liberal também, né? Eu tenho meu planejamento profissional. Então, esse conhecimento é importante para todos nós. Lembrando, né? Aquilo que eu não estou conseguindo alcançar, porque eu não consegui desenvolver adequadamente as minhas habilidades conceituais, com certeza esse espaço não vai ficar vazio. Alguém vai estar determinando isso para a minha vida. E aí o meu controle sobre a minha vida será um pouco menor. Quanto mais eu me desenvolvo, mais controle eu posso ter sobre a minha vida. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o seu feedback positivo, se você gostou. Se você não gostou, feedback negativo.
Importante seus comentários, importantíssimo que vocês deixem seus comentários para que a gente possa cada vez mais ir aprimorando o nosso material. Se ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para ser comunicado dos novos vídeos que nós vamos estar sempre disponibilizando. E o mais importante, mande esse link desse vídeo para todos os seus contatos, para que todos possam ter o acesso e aproveitar esse conteúdo. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.